Olá, vamos continuar examinando as coisas maravilhosas que Deus faz conosco quando nós cremos em Cristo. Nós já vimos 4, agora a quinta é que eu fui batizado na verdadeira igreja invisível, universal, a igreja que é o seu corpo, conforme diz em Efésios no capítulo 1. Paulo fala que nós somos batizados em Cristo. Muitas pessoas entendem que isso é um batismo em água, mas está escrito batizados em Cristo. Quando você para pensar sobre a palavra batismo, você sabia que nas Escrituras a palavra batismo é associada à identificação? Por exemplo, quando Jesus Cristo foi batizado na água, ele estava se identificando como o Messias de Israel, o Cristo, o ungido, o Rei. E isso, conforme está escrito em João. Quando nós paramos para examinar outras situações onde a palavra batismo é usada, você pode lembrar, talvez, daquele momento que Jesus disse que tinha um batismo que deixava ele angustiado, ele ia passar por esse batismo, é o batismo da morte. Naquele momento, Deus iria derramar a sua ira sobre os pecados de todos nós. Veja que interessante que no batismo da morte também ele estava se identificando conosco. E se cumpre aquela escritura que diz, e ele foi contado entre os transgressores. Quando Deus olha para nós, nos dias de hoje, Deus vê os nossos pecados. Agora, o nosso batismo nos identifica com Cristo. Quando Deus nos vê, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê a justiça de Cristo. Como está escrito, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, o batismo que nós temos é um batismo espiritual, ele é realizado pelo Espírito Santo, conforme está escrito, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Veja que Deus exigia da nação de Israel um batismo físico e uma circuncisão física. Mas a nós, membros do corpo de Cristo, foi dada a circuncisão espiritual e também um batismo espiritual. E esse batismo, ele nos torna membros do seu corpo. Outra coisa que acontece conosco quando nós cremos em Cristo é que nós somos tornados eternamente seguros em Cristo. Está escrito: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Como nós somos membros do corpo de Cristo e somos membros dele, agora nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pois aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na Bíblia nós temos os Efésios, que eram espirituais, e nós temos os Coríntios, que eram um tanto carnais, mas ambos são chamados de santos. E é dito de ambos que eles receberam o selo do Espírito Santo da promessa. A nossa salvação, ela não repousa no que nós fazemos. Ela não depende do que nós fazemos. Ela depende do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Agora que vimos as coisas que acontecem conosco quando somos salvos, pode surgir a pergunta: por que eu devo servir ao Senhor? E isso nós vamos ver no próximo vídeo. Vamos?